Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos começando mais um programa Luz da Fé, primeiro programa do mês de dezembro. Estamos ainda no clima dessa linda festa de ação de graças, de vitória de Deus em nossas vidas, que é a Hosana Brasil. Eu já quero começar então mostrando para você, olha que camiseta linda desse ano do Hosana Brasil, né? Com fé e coragem, alcançaremos a vitória, com fé e coragem. E Jesus, nosso Senhor, aqui no Santíssimo Sacramento. Essa camiseta pode ser sua, está aparecendo já aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, adquira, porque o Hosana Brasil não é apenas uma vez por ano, não, tem que ser todos os dias do ano a gente proclamar a vitória de Deus em nossas vidas, porque Deus vence em nossas vidas todo santo dia, não é verdade? Também já quero perguntar para você, você está inscrito no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se no canal do YouTube do Canção Nova Oficial. Importante a sua inscrição. Também, se você gostar desse vídeo, dá o like, dá o joinha, compartilhe, deixa aí nos comentários seu pedido de oração, sua sugestão, tá bom? É muito bem-vindo o seu comentário. E também divulgue. Divulgue, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a tantos corações. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, vamos agora para o número 1091, onde estamos falando a respeito da economia sacramental e agora vai falar sobre o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. E dos números 1091 até o número 1098, né, o Catecismo vai falar a respeito desse tema, também trazendo que o Espírito Santo prepara-nos, melhor dizendo, para acolhermos a nosso Senhor Jesus Cristo. E o catecismo já começa, logo no início do número 1091, e é isso que eu quero refletir com você, já começa com uma afirmação muito bela, dizendo que na liturgia o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. Veja, o catecismo traz essa expressão, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. O que significa isso? Espírito Santo ser pedagogo. A expressão pedagogo, ela vem lá do grego e vem da junção de duas palavras, né? Paidos, que significa criança, e agogê, que significa condução. Então, o pedagogo na Grécia Antiga era o condutor das crianças, né? E aí a gente traz esse significado, esse simbolismo de que o pedagogo é aquele que conduz a criança nesse caminho formativo, conduz aquela criança, né, para a sua maturidade, vai conduzindo na educação. Mas lá na Grécia Antiga tem um significado também muito interessante. O pedagogo, eles eram os escravos das famílias ricas da Grécia Antiga. E eles tinham a função de pegar a criança, né, o filho daquela família rica, pela mão, e conduzir a criança até a escola. Então pela mão ele conduzia até a escola aquela criança, escravo da família rica, lá na Grécia Antiga. Se a gente fizer uma analogia com o Espírito Santo, é exatamente isso que ele faz conosco, ele nos toma pela mão e nos conduz pelo caminho da santidade, e nos conduz nesse caminho formativo, onde nós queremos, né, alcançar essa maturidade do homem novo, da mulher nova, da nova criatura, segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o próprio Espírito que nos conduz para esse caminho. E a palavra de Deus a respeito disso, dessa pedagogia do Espírito Santo, o próprio Jesus vai afirmar isso. Lá na palavra de Deus, deixa eu pegar aqui com você, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Veja só o que diz nosso Senhor, a partir do versículo 23. João 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Veja, o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome é aquele que nos ensinará tudo e nos recordará tudo o que o próprio Senhor já nos disse em sua palavra. Papa Francisco, em uma de suas homilias, mais precisamente no dia 11 de maio de 2020, uma homilia em que ele exatamente falou a respeito deste versículo, em que nosso Senhor vai dizer que o Espírito Santo ensinará
vos recordará tudo, vos ensinará e vos recordará tudo, né? O Papa Francisco, nessa homilia do dia 11 de maio de 2020, ele diz o seguinte, ele fala: esta é a tarefa do Espírito Santo, ensinar e lembrar. Ele ensina-nos o mistério da fé, ensina-nos a entrar no mistério, a compreender um pouco mais o mistério, ensina-nos a doutrina de Jesus e a desenvolver a nossa fé sem cometer erros, porque a doutrina cresce, mas sempre na mesma direção, cresce em compreensão. O Espírito ajuda-nos a crescer na compreensão da fé, a entendê-la mais, a compreender o que a fé diz. Então, dentro dessa pedagogia do Espírito Santo, o Papa Francisco vai afirmar que o Espírito Santo, então, ele nos ensina a respeito da fé e a compreender, a entender a nossa fé, a doutrina da fé. Por outro lado, o Papa Francisco também vai dizer que o Espírito Santo é aquele que recordará tudo o que vos tenho dito. E ele fala: o Espírito Santo é como a memória, ele desperta-nos, lembra-te disto, lembra-te daquilo, mantém-nos acordados, sempre atentos sobre as coisas do Senhor e faz-nos recordar também a nossa vida. Pensa neste momento, pensa em quando encontraste o Senhor, pensa em quando deixaste o Senhor. E aí o Papa Francisco vai dizer: nesta memória o Espírito Santo ele guia-nos para discernir o que devemos fazer agora, qual é o caminho certo e o errado, mesmo nas pequenas decisões. Se pedirmos luz ao Espírito Santo, ele ajudar-nos-á a discernir para tomarmos as verdadeiras decisões, as pequenas decisões de cada dia e as decisões mais importantes. É ele que nos acompanha, que nos apoia no discernimento. Ou seja, é o Espírito Santo que nos ensina tudo, em suma, é ele que nos faz crescer, é ele que faz crescer a fé, que nos introduz no mistério, é o Espírito Santo que nos recorda. Veja, o Espírito Santo, portanto, ele ensina e ele recorda, ele nos ajuda a discernir. Eu quero ficar com isso que o Papa Francisco nos ensinou, que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a tomarmos as pequenas e as grandes decisões, a discernirmos e em cada decisão da nossa vida a gente tomar a decisão certa. Podemos tomar a decisão certa e podemos tomar a decisão errada, mas se estamos com o Espírito Santo, se estamos cheios do Espírito Santo, a nossa decisão será acertada, porque é Ele que nos ajudará, a discernirmos. Qual a decisão que você tem que tomar hoje? Nesse último mês do ano, nessa reta final do ano, desse ano que foi tão difícil para muitos de nós, esse ano de 2021, qual é a decisão que você precisa tomar agora? Peça agora o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, vem me ajudar nessa decisão que eu preciso tomar hoje. Me ajude. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Peça a força do Espírito Santo, porque ele vai te ajudar nesse discernimento. Combinado? E outra coisa muito importante, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa, sobretudo, nessa decisão que a gente vai tomar na vida, a gente precisa não somente tomar a decisão, mas a gente precisa estar de tal forma imbuído do Espírito Santo, porque ele nos ajuda a tomar a decisão e a viver a decisão que nós tomamos. Uma coisa muito perigosa para nós é quando nós nos decidimos pela santidade, mas não queremos viver a santidade. Quando nós decidimos pelo perdão, mas não vivemos o perdão. Quando nós decidimos por tal coisa, mas não vivemos tal coisa. A nossa decisão é da boca para fora. Não, é preciso ser coerente. Coerência de vida. Se você tomou a decisão por Jesus, então viva para valer o Evangelho. O Espírito Santo vai te ajudar, porque ele é o Paráclito, é o Consolador. Ele vai te sustentar nessa decisão que você tem para a sua vida. Quero terminar contando essa história que eu já contei em outras oportunidades, dizendo que tinha um sábio, né, que era muito coerente. E chegou a mãe do menino, chegou para esse sábio e disse: sábio, por favor, instrui meu filho, educa meu filho para que ele não coma mais açúcar. Está fazendo mal para a saúde dele. O sábio olhou para aquele menino e, sem dizer nada, disse para aquela senhora: pede para ele voltar daqui a 2 semanas. Aquela senhora não entendeu nada, pegou o menino e voltou para casa. Depois de 2 semanas, ela retorna com o menino. E o sábio então se coloca diante do menino e diz: menino, não coma mais açúcar, porque está fazendo mal para a sua saúde. A mãe agradeceu, mas não entendeu nada. Falou: olha, para o senhor dizer isso que o senhor disse, por que o senhor não disse há 2 semanas atrás? Ele disse: olha, eu não podia dizer há 2 semanas atrás porque eu também comia açúcar. Então eu precisei mudar, né? Precisei mudar. Porque como é que eu vou pedir para uma pessoa fazer tal coisa se eu também não vivo? Você está entendendo?
O Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir, ele nos educa, ele vai nos ajudar na santidade porque ele é santo. O Espírito Santo tem toda a autoridade para nos ensinar porque ele vive. E se a gente quer viver aquilo que a gente decide, a gente precisa pedir o Espírito Santo de Deus. Peça, ele não vai te abandonar. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.